Olá, queridas alunas, queridos alunos, seguidores e seguidoras do Instagram, do nosso canal aqui no YouTube. Quem fala mais uma vez é o professor Valdemar Ferreira, com a disciplina Títulos de Crédito, e o tema tratado na aula de hoje será o endosso. Inicialmente, nós precisamos relembrar que todo e qualquer título de crédito, quanto à sua estrutura, pode ser classificado em uma ordem de pagamento ou promessa de pagamento. Há também inúmeras outras classificações para os títulos de crédito. Por exemplo, quanto ao modelo, eles podem ser de modelo livre ou de modelo vinculado. Essa lembrança inicial é apenas para deixar claro que quando nós falamos de endosso, nada disso importa. O que importa, na verdade, é saber que todo e qualquer título de crédito, independentemente da sua classificação, seja ele uma ordem de pagamento, como é o caso da letra de câmbio, seja uma promessa de pagamento, como é o caso da nota promissória, tem como característica, talvez uma das principais características, a circulabilidade. É dizer, o tomador ou beneficiário, que é o credor original na relação jurídica cambial, ele tem como prerrogativa aguardar o dia do vencimento para cobrar o valor que lhe é devido, ou até mesmo antes do vencimento, ele poderá transferir o seu direito para um terceiro, para uma outra pessoa. Para começar a clarificar um pouco mais, a contextualizar um pouco mais o tema da aula de hoje, vamos dar um exemplo bem simples. Imagine que eu, Valdemar, almeje comprar o veículo, um carro, que está sendo vendido pelo Ricardo no valor de 50 mil reais. Eu tenho 20 mil reais em dinheiro, porém os outros 30 mil reais eu convenciono com o Ricardo que serão pagos no dia 27 de novembro de 2020, na cidade de Brasília, Distrito Federal, e por meio de uma nota promissória. Pois bem, o Ricardo, de pleno acordo, recebe esta nota promissória como forma de pagamento. O que acontece neste primeiro momento, como dito, é que o Ricardo tem as duas prerrogativas. Ou ele aguarda o vencimento, ou ele pode transferir o seu direito de crédito para uma terceira pessoa. Vamos supor que o Ricardo, por algum motivo, qualquer que seja, precise transferir esses 30 mil reais para a Beatriz. Para contextualizar mais uma vez, Ricardo é devedor de aluguel exatamente no valor mencionado, os 30 mil reais. E ele pretende quitar essa dívida com a Beatriz. Qual é a forma pela qual Ricardo pode transferir o título de crédito, pode transferir o direito de crédito? Como é que ele pode honrar a sua obrigação com a Beatriz caso ele não tenha dinheiro para efetuar o pagamento? A alternativa que lhe socorre quando nós falamos em direito cambial em títulos de crédito é exatamente a prática do endosso. Portanto, uma primeira noção importantíssima. Quem realiza o endosso, quem pratica o endosso, sempre, num primeiro momento, é o credor originário. E o credor originário será sempre o tomador ou beneficiário, seja ele uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. O ato por meio do qual o título é colocado em circulação é o endosso, e o endosso é representado por uma solenidade. Toda e qualquer obrigação cambial, nós vamos reforçar esse entendimento nas demais aulas, é representado por uma assinatura no título de crédito. Somente se obriga no título de crédito quem nele lançou a sua assinatura. Caso, portanto, o Ricardo queira endossar o título de crédito, ele deverá assinar a nota promissória. Pergunta que se coloca então agora é: há um local específico para o Ricardo assinar o título de crédito? E a resposta é: independentemente de ser um título de modelo livre ou de modelo vinculado, o Ricardo, como regra, lançará a sua assinatura no verso do título de crédito e tal assinatura por si só já representará um endosso. Esta é a regra. Mas há também uma exceção. A lei interna, que é o Decreto 2044 de 1908, a Lei Uniforme de Genebra, que é o Decreto 57.663 de 66, e o próprio Código Civil prevêem que o endosso também pode ser praticado no anverso do título de crédito, ou seja, na parte da frente. No entanto, nesta hipótese, além da assinatura, faz-se necessária a indicação
da natureza jurídica do ato cambial que está sendo praticado. Como identificar a natureza jurídica do ato cambial que está sendo praticado? Nós precisamos agora avançar para uma outra classificação doutrinária referente ao endosso. Diz a doutrina que o endosso pode ser classificado, quanto aos efeitos, em endosso próprio e endosso impróprio. O endosso próprio é aquele, atenção, que transfere a propriedade do título de crédito, no meu exemplo, a nota promissória. Consequentemente, se o título de crédito prevê um direito que está mencionado, que é o direito a receber determinada quantia em dinheiro, no meu exemplo, os R$30.000, nós temos também a transferência da titularidade do próprio direito de crédito. Então, registrem aí. Primeiro efeito, transferência da propriedade e da posse do título de crédito. Segundo efeito, transferência da titularidade do direito de crédito. Isso por força de dois princípios, cartularidade e literalidade. E um terceiro efeito é exatamente acarretar a responsabilidade civil tanto pela existência quanto pela solvência, ou seja, pelo pagamento. O Ricardo, no meu exemplo, que era o credor originário na nota promissória, a partir do momento em que ele faz o endosso, que ele transfere a nota promissória para uma terceira pessoa, ele está dizendo que automaticamente ele se tornou também responsável pela existência e pelo pagamento dos R$30.000. Nós precisamos conjugar essas informações agora com uma outra classificação dos títulos de crédito, quanto à identificação do endossatário. Então anotem aí, endossante é a pessoa que transfere o título de crédito. Endossatário é a pessoa em benefício ou para quem o título de crédito está sendo transferido. Quando há o indicativo expresso do nome do endossatário, nós dizemos que o endosso é em preto. Todavia, quando não há qualquer indicativo do nome desta pessoa no título de crédito, nós dizemos então que o endosso é em branco. Muito bem. Se o endosso é praticado em preto, quer dizer que eu sei quem é a pessoa que será o novo credor no título de crédito. E, portanto, esta pessoa, para se legitimar como tal, necessariamente deverá exibir o próprio título de crédito e mais. O devedor terá como ônus verificar a regularidade da cadeia sucessiva, dos atos de transferências que foram realizados. Isto porque poderá ocorrer mais de um endosso num título de crédito. Lado outro, se nós temos um endosso em branco, então imagina, o Ricardo transferiu a nota promissória no valor de R$30.000 para a Beatriz, mas o nome de Beatriz não constou no documento, basta que a Beatriz, então, para transferir este mesmo título, esta mesma nota promissória, por exemplo, para a Daniela, que ela efetue a tradição, o desapossamento do título de crédito. Percebam, então, que há duas modalidades básicas de transferir um título de crédito, por meio de um endosso ou por meio de uma tradição. Quando o endosso é em preto, eu preciso endossar e também me desapossar do documento. Quando o endosso é em branco, quem recebeu por endosso em branco, basta que faça o desapossamento voluntário. Mas eu disse a vocês que, com relação aos efeitos, o endosso pode ser próprio e ele também pode ser impróprio. Então, poderá ocorrer em determinada situação prática que o nosso amigo Ricardo, mesmo sabendo que o crédito poderá ser exigido somente a partir do dia 27 de novembro de 2020, em Brasília, Distrito Federal, ele tenha deliberado por aproveitar uma promoção para Orlando, por exemplo, e não estará aqui em Brasília naquela data. O que fazer nesta situação? Bom, nesta situação, Ricardo pode procurar um intermediário, normalmente um banco ou uma instituição financeira, mas poderia ser também uma pessoa física, e transferir tão somente a posse para que este intermediário exercesse um direito em nome do Ricardo e um direito que é próprio do Ricardo. Ora, traçando um paralelo com os contratos no Código Civil, o que nós estamos falando aqui é de uma relação de mandato, cujo instrumento é a procuração.
Percebam, portanto, que nesta situação nós teremos o endosso mandato ou endosso procuração. E tendo em vista o princípio da literalidade cambial e a necessidade de trazer maior segurança jurídica no fluxo do crédito, o endosso procuração, o endosso mandato, ele deve ser expresso na cártula, expresso no título de crédito e é expresso por meio de expressões que indiquem a sua natureza. Por exemplo, transfiro por mandato, transfiro por procuração. Pois bem, também pode ocorrer ainda que o Ricardo realmente esteja aqui em Brasília no dia 27 de novembro de 2020, portanto, uma segunda hipótese. No entanto, o Ricardo não tem como aguardar o dia do vencimento, ele vai reformar o apartamento dele, e ele pretende buscar uma linha de financiamento, um empréstimo junto a uma instituição financeira, um banco, o Banco Alfa, por exemplo. E o Banco Alfa exige que o Ricardo dê garantias. E pergunta, Ricardo, você tem alguma joia, tem algum automóvel que você possa dar como garantia de pagamento desta linha de financiamento? E o Ricardo se lembra do seguinte, olha, eu tenho uma nota promissória no valor de R$30 mil. Você aceita recebê-la como garantia? E o banco fala sem problema. Portanto, o que o Ricardo pretende no primeiro momento não é transferir o seu direito de crédito, é apenas o quê? Garantir a linha de financiamento. Ele vai dar a nota promissória como caução, como penhor. Surge, portanto, aqui o endosso penhor, endosso pignoratício. E a forma pela qual nós identificamos esse endosso num título de crédito é por meio das expressões transfiro por caução, transfiro por penhor ou simplesmente por caução, por penhor, qualquer expressão que seja equivalente. Tudo o que foi dito até aqui com relação a endosso mandato, endosso penhor, endosso em preto e endosso em branco é aplicável tanto aos títulos de crédito típicos, ou seja, aqueles que já foram regulamentados por leis especiais, como é o caso da letra de câmbio, da nota promissória, do cheque, da duplicata, e também para os títulos atípicos, ou seja, aqueles cuja incidência normativa será o Código Civil de 2002. Não há uma lei específica tratando dos temas. E aqui um cuidado, porque o Código Civil diz que o efeito do endosso, como regra, é uma cessão civil de crédito. Ou seja, quem transfere o título de crédito poderá ser responsabilizado sim, tão somente pela existência do direito de crédito, mas não quanto ao pagamento. É o que ocorre na cessão civil de crédito. Então, muito cuidado, principalmente no exame de ordem, quando o examinador cobrar alguma questão relacionada a endosso, tem que ficar claro se ele está se referindo ao título de crédito típico, uma nota promissória, uma letra de câmbio, um cheque, ou se ele nada mencionou, eu estou presumindo que ele está tratando do quê? De um título de crédito atípico e, portanto, a incidência normativa será o Código Civil de 2002. Para além disso, o que mais é importante em relação ao endosso, dentro da perspectiva desta aula, que é uma aula mais sucinta. Além disso, nós temos que lembrar que o endosso parcial é nulo de pleno direito. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que o Ricardo, titular de R$30 mil, conforme documentado na nota promissória, não pode deliberar por transferir apenas R$20 mil, por exemplo, para a Beatriz e R$10 mil para a Viviane. Ele não tem esta prerrogativa, ou transfere todo o direito de crédito ou não transfere absolutamente nada. Por isso a legislação diz que o endosso de parcial, o endosso feito de forma limitada quanto ao valor, ele é nulo de pleno direito. Se nós temos o endosso parcial, em contraposição nós falamos em endosso total ou pleno, ou seja, aquele em que eu transfiro de fato todo o direito de crédito, toda a titularidade desse direito de crédito. A nota promissória vale R$30 mil, eu estou transferindo R$30 mil. Uma outra modalidade é o endosso condicional. Exemplo de endosso condicional. Imagine que o Ricardo diga o seguinte: transfiro para a Beatriz desde que esta se case com meu filho João. O que vai acontecer? Haverá o casamento? Não sabemos. Fato é que este endosso ele será considerado como ineficaz. Melhor dizendo, a condição será ineficaz e nós teremos, portanto, o equivalente de um endosso pleno, um endosso total, sem qualquer condição na cártula. Ou seja, haverá transferência do crédito
mesmo sem haver o casamento. Todos juntos até aqui, todos acompanhando bem a matéria. Excelente. Além disso, nós podemos mencionar que, de acordo com a doutrina, há cláusulas especiais para o endosso. Duas cláusulas merecem destaque: a denominada cláusula sem responsabilidade e a cláusula proibitiva de novo endosso. Como são cláusulas especiais, por força do princípio da literalidade, ambas devem vir expressas no título de crédito, qualquer que seja ele. Pela cláusula sem responsabilidade, o que está sendo colocado em questão é que, por exemplo, o Ricardo, que é o tomador ou beneficiário, o legítimo credor, se ele insere a cláusula sem responsabilidade, como seria isso na prática? Transfiro, vírgula, sem responsabilidade, segue-se a sua assinatura. Pois bem, se ele assim procede, ele está dizendo que qualquer pessoa que venha lhe demandar o pagamento, ele não estará obrigado a fazê-lo. Por outro lado, na cláusula proibitiva de novo endosso, e aqui eu ouso discordar de parte da doutrina com todo respeito, não se está proibindo a prática do endosso. Não é isso. O que está sendo feito, o objetivo aqui é limitar a responsabilidade do endossante. Como assim limitar a responsabilidade do endossante se você acabou de falar que o endosso não pode ser parcial? Não confundam. Endosso parcial é quando eu transfiro parte do direito de crédito. O título vale 30 mil e eu estou transferindo apenas 20 mil reais, por exemplo. Quando eu estou limitando responsabilidade no título de crédito, pela cláusula proibitiva de novo endosso, eu estou dizendo o seguinte: você que é meu credor imediato pode cobrar a dívida de mim no vencimento, caso queira. Todavia, se o título passar adiante para uma outra pessoa, não me venha esta outra pessoa me cobrar o valor previsto na nota promissória, porque eu estou completamente desvinculado quanto ao pagamento. Então, há uma diferença sutil entre a cláusula proibitiva de novo endosso e a cláusula sem responsabilidade. Além disso, para finalizarmos o estudo do endosso, para não estendermos demais aqui o nosso vídeo, e vamos deixar as dúvidas para o nosso grupo de debate no WhatsApp. A doutrina ainda fala que o endosso, quanto ao tempo em que ele é praticado, ou seja, quanto à sua tempestividade, ele pode ser um endosso tardio ou endosso póstumo. Alguns doutrinadores entendem as expressões como sinônimas. Mais uma vez eu peço vênia, peço licença, para trazer um entendimento um pouquinho diferente. Quando nós falamos no endosso tardio, é aquele que acontece após o vencimento. E conforme previsto expressamente no Decreto 2044 de 1908, quando o endosso é tardio, ele vai produzir os mesmos efeitos que o endosso tempestivo, ou seja, como se fosse feito antes do vencimento do título de crédito. Portanto, com todos aqueles efeitos próprios que nós identificamos. Lembram-se quais são? Transferência do título de crédito, transferência da titularidade do crédito e responsabilidade solidária pela existência e pelo pagamento do direito de crédito. Acontece que em determinadas situações práticas, essa transferência do título de crédito, além de ocorrer após o dia do vencimento, ela acontece também após a data prevista para o protesto do documento. E dependendo do título de crédito, nós podemos ter como data de protesto ou prazo para o protesto um prazo que varia de 24 horas até 3 dias úteis, por exemplo. Isso para falar das regras gerais. E nesse caso, então, nós temos o endosso póstumo. E o efeito do endosso póstumo é o mesmo de uma cessão civil de crédito, ou seja, o endossante ele responde pela existência do direito de crédito, mas ele não pode ser solidariamente responsabilizado pelo pagamento, a menos que o contrário tenha sido convencionado de forma expressa no próprio título de crédito. E percebam, então, também, para a gente finalizar, que a data do endosso não é um requisito essencial para o endosso.
Ué, então como é que eu vou saber quando o endosso é póstumo, quando o endosso é tardio? A questão é que o legislador traz uma presunção. Na ausência de uma data indicativa de quando foi praticado o endosso, presume-se que o endosso tenha sido tempestivo, é dizer, praticado antes do dia do vencimento. É isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. A dinâmica é um pouco diferente quando nós não temos o quadro para esquematizar a matéria, mas o propósito, sempre relembrando, é tentar minimizar, relativizar os efeitos aí ocasionados pela pandemia, que tem impossibilitado vocês, alunos, de se deslocarem até as faculdades, até os cursinhos, enfim. Nosso objetivo aqui é tentar trazer um pouquinho de conhecimento para que vocês possam, da casa de vocês, estudar e manterem-se sempre firmes aí no propósito de passarem numa OAB, num concurso do sonho de vocês, enfim, qualquer que seja o propósito de vida de cada um de vocês. Seguimos juntos, eu aqui da minha casa, vocês aí da casa de vocês, sempre me colocando aqui à disposição para levar um pouquinho de conhecimento a cada um. E se vocês gostaram, como forma de incentivar aí as futuras gravações, deem o like de vocês, inscrevam-se no canal e a cada semana a ideia será colocar um novo tema até esgotarmos aí a disciplina de Direito dos Títulos de Crédito. Pelo menos tratando dos principais títulos de crédito, dando a base de entendimento para vocês poderem evoluir e depois sozinhos identificarem outros títulos, interpretarem outras situações práticas. É isso, fiquem todos com Deus, firmes e fortes nessa guerra contra a pandemia do Covid-19. Forte abraço a todos, Deus abençoe vocês.